Bom, dando continuidade, finalizando, né, o nosso módulo 2, eu vou falar um pouquinho agora sobre a aplicabilidade dos ensaios de campo. Se você está gostando do conteúdo, não deixe de curtir, compartilhar, comentar, fique à vontade, o conteúdo é para ser difundido, divulgado. Vai ser uma conversa muito curtinha, só para vocês terem uma noção geral também de como a gente aplica essas informações que são geradas, né? Assim como a importância aí do perfil geotécnico, né, de traçar, estabelecer, conhecer, a gente pode associar essas informações a diferentes outras áreas, não só a aplicação no estudo de fundações, como também na aplicação do estudo da geotecnia, ciências dos solos, estabilidade de talude, barragem e afins. Então, conforme eu falei anteriormente, olha a importância da identificação dos perfis geotécnicos e a partir desse perfil geotécnico, obviamente das características geotécnicas, a gente obtém essas características geotécnicas de forma expedita por meio do relatório SPT, que é a informação mais rápida, barata que a gente vai ter, e a gente consegue então fazer modelagens ou até estabelecer necessidade de outras informações junto ao contratante. Como eu falei, né, um dos grandes que usam basicamente essas informações do SPT, que desfrutam dessas informações, é a engenharia geotécnica mais associada à parte de fundação também. Um outro grande campo muito importante, né, um estudo de terraplanagem. Eu tive a oportunidade de participar de uma obra no qual a gente tinha aproximadamente 1.400.000 metros cúbicos de corte e aproximadamente 900.000 metros cúbicos de aterro. Porém, houve uma falha muito grave quanto à realização dos ensaios. Primeiro, né, não foi realizado ensaios, foram utilizados alguns ensaios, algumas amostras já existentes na operação, porém eram ensaios que não refletiam muito bem a realidade, ou na verdade foram ensaios aplicados com uma vertente mais de exploração mineral do que uma vertente de identificar algumas propriedades dos solos necessárias, algumas informações, ou ir nos pontos específicos nos quais os estudos de terraplanagem exigiam. Então, faltou diversas informações. E, ao executar, né, na verdade, o projeto foi aprovado, a verba foi aprovada, porém, ao executar esse serviço de terraplanagem, foi identificado que o solo da região não era um solo possível de compactação. Na verdade, uma pequena parcela, aproximadamente 200.000 metros cúbicos dos 1.400.000 que a gente teria que cortar, ele era passível de aterro, com material de aterro. Então, toda aquela região no qual foi identificado como bota fora não comportaria mais aquele montante, já que aquele montante, ele, boa parte, estava sendo considerado como material de aterro. Então, houve uma superlotação desse bota fora, houve a necessidade de compra de material externo para, né, usar como material de aterro, então o custo da obra subiu muito. Então, percebam que o investimento nessa fase de estudo de viabilidade, projeto básico, o investimento em informações geotécnicas é de extrema importância, até mesmo para definir as tipologias de fundação. Ou não posso deixar de falar que aqui na descrição do vídeo existem alguns links que direcionam vocês para livros, né, cursos, no qual eu recomendo e eu tenho certeza que vai trazer muito benefício para você como profissional ou estudante. Então, fique ligado aqui na descrição do vídeo. Notem que aqui também, né, obviamente, a gente tem outras informações, como o nível d'água. Perceba que o nível d'água agora ele já não está retilíneo igual no módulo anterior, né, na apresentação anterior. Então, essas informações do fluxo, ou pelo menos da direção da água do lençol,
ou as águas de infiltração também são muito importantes. Quando a gente vai mais específico, né, na geotecnia, um outro ponto muito importante aqui é a identificação dos solos moles. Identificação se naquela região a gente tem bolsão de solo mole. Às vezes a gente tem uma camada de resistência de solo muito grande nas primeiras camadas, 10 metros, depois de 10 metros a gente tem um solo mole ou um solo colapsível. Aqui é uma experiência também que eu tive num projeto lá na Arábia Saudita. Lá solo colapsível é muito comum, em determinadas regiões, obviamente. Então, o estudo geotécnico lá é voltado ou tem uma atenção maior tanto para a identificação de solos colapsíveis quanto a identificação de solos que a gente chama de sábica, que é, vamos dizer, um bolsão de sal, né? Uma deposição do mar, é feito naquela região, evapora, então você tem uma sedimentação salina muito grande e isso torna-se colapsível dependendo do nível do lençol freático e também você tem uma agressividade muito grande. Imagina você assentar a fundação nessa região toda salobra. Então, por isso que os ensaios geotécnicos são fundamentais. Na agricultura, né, a gente pode ir também para a parte, já são ensaios, não o SPT propriamente dito, mas existem ensaios para identificar nas camadas mais próximas da superfície a composição, se são solos bons para receber determinado tipo de agricultura. Na gestão ambiental, tanto para identificação de contaminação e também de áreas sensíveis, isso é muito importante. Projeto de infraestrutura e subterrâneo, né? Quando a gente tem aí a ação sobre um determinado terreno, é importante identificar se naquela região tem a presença de cabos elétricos, se você não vai incorrer em um risco na hora que estiver executando o seu serviço, ou de ruptura de um tubo d'água, ou de qualquer outro fluido, ou até mesmo de choque. E um outro ponto importante, que eu contei um pouquinho disso na minha experiência, são avaliações de depósito mineral, que é prospecção mineral. Onde que eu vou encontrar mais minerais, que seja de ferro, que seja spodumeno, que seja tântalo, ou outros, nióbio, onde eu vou encontrar novas jazidas, ou qual é o tamanho da minha jazida, quanto tempo eu tenho de exploração e como que eu vou fazer o meu planejamento de lavra. Então, tudo isso está associado aí nesse grande campo da aplicabilidade. Pessoal, não deixem de assistir os outros vídeos da playlist, que são vídeos complementares a este. Então, fique ligado e acompanhe as novidades do canal.